vamos conversar sobre a importância das funções dos hormônios no nosso organismo para a nossa saúde e também sobre a indicação correta da terapia de reposição hormonal. E o Dr. Lucas Caseri é fisiatra e médico do esporte, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Seja bem-vindo. Obrigado, Salatiel. Sempre um prazer poder contribuir. Doutor, nós escutamos frequentemente falar sobre a questão dos hormônios, e os hormônios eles têm um papel fundamental na nossa saúde, na nossa qualidade de vida no dia a dia. Desde os hormônios do sono, da saciedade, existem vários hormônios, né, que regulam o nosso organismo. Quais são os principais? Salatiel, nós temos uma série de hormônios que são coordenados como se fosse uma orquestra sinfônica, né? Então, vários instrumentos tocando ao mesmo tempo e que eles precisam estar ordenados e trabalhando conjuntamente, né? A nossa glândula mestra no sistema nervoso central, né? Se eu dividir a cabeça exatamente assim, é a nossa hipófise, é onde é secretado a maioria dos nossos hormônios. Então, geralmente, do sistema nervoso central do nosso cérebro, ele sai mensagens para a hipófise, que é essa glândula mestra do sistema endócrino, né? E ela produz hormônios. Hormônios são substâncias que viajam pela nossa corrente sanguínea e muitas vezes, na maioria dos casos, elas vão agir em um local-alvo. Então, elas são produzidas lá na hipófise e viajam pela corrente sanguínea para ir atuar em cada local-alvo. E a beleza do sistema endócrino, muitas vezes, é que quando o nosso corpo detecta que eu tenho uma quantidade muito grande de hormônio, existe um sinal nessa hipófise para que ela diminua a sua produção. E aí, à medida que ela diminui a produção, cai a sua concentração no sangue, e aí ela detecta que está baixo. E aí isso manda o sinal para a hipófise para que ela produza mais um pouquinho. Então, é um sistema autorregulado, uma série de hormônios, em que confere esse balanço dinâmico, esse equilíbrio dinâmico do bom funcionamento corporal. E a gente tem hormônios diversos, né? Desde o que controla, por exemplo, o quanto de xixi que a gente vai fazer, que é o hormônio antidiurético, quando a gente toma uma cervejinha ou toma eventualmente um álcool, alguma substância, alguma bebida que tenha álcool, a gente inibe esse hormônio antidiurese e é por isso que a gente faz mais xixi, né? O café também ajuda a eliminar mais xixi, então, porque o café ele vai acabar secretando outras substâncias também. A gente tem a nossa testosterona, que vai atuar na libido, no raciocínio, na concentração, na nossa agressividade no sentido bom de fazer algumas coisas, né? Essa vontade de fazer. O estrogênio, por exemplo, que atua na pele, no cabelo, no reparo dos tecidos moles. Quando a gente vai para a academia, faz musculação, tem aquelas microlesões musculares necessárias, né, a adaptação à hipertrofia, mas quem faz a reparação dos tecidos mais elásticos dentro do músculo é o estrogênio, por exemplo. A insulina traz glicose para dentro das nossas células, por isso que o diabético, às vezes, ele precisa tomar insulina para que o açúcar do sangue não fique muito alto, enfim, é uma grande beleza, uma grande orquestra, muito bonito de ver o sistema endócrino funcionando. E ele tem tudo a ver com a nossa saúde. Doutor, agora, durante o processo de envelhecimento, ou até alguns hábitos, né, alimentação, qualidade do sono, pode impactar essa produção de hormônios e, em algum momento, pode ser necessário a reposição, correto? Correto, perfeito, Salatiel. Uma coisa muito importante de saber é toda vez que a gente tem um estresse, né, na natureza a gente tinha algum problema, a gente tinha que sobreviver, né? Nossa reação de luta ou de fuga, né? Ou a gente enfrenta o problema ou a gente sai correndo. E, no entanto, na cadeia de produção que vem lá do colesterol, a gente vai produzindo uma série de hormônios esteroidais, a testosterona, o estradiol. Eu também produzo um hormônio que se chama cortisol, que é tido como um hormônio do estresse. Ele atua em vários lugares, mas mais conhecidamente como hormônio do estresse. Então, sob um estresse, seja ele físico, por exemplo, fazer uma cirurgia, seja ele psíquico, por exemplo, eu estou com problemas no trabalho, eu tenho um aumento da produção de cortisol. Então,
A via de produção que eu estou vindo do colesterol para fazer vários hormônios, ela é desviada, por exemplo, de estradiol, de testosterona para cortisol, porque o nosso organismo pensa, agora não é a hora de a gente reproduzir, agora é a hora da gente sobreviver. Então ele desvia para esse hormônio de estresse. Então, é por isso que o estresse crônico, doenças, traumas físicos que a gente tem, geralmente eles tendem a diminuir os nossos hormônios sexuais, por exemplo, né? Então, as doenças, de um modo geral, elas acabam diminuindo alguns hormônios sexuais, por exemplo, a testosterona. Algumas doenças, alguns acometimentos, como o AVC, né, o derrame, chega a ser a 50% a prevalência, ou seja, quantas pessoas acometem, que tem um AVC e que tem testosterona baixa ao mesmo tempo. Então, algumas doenças é bastante alto essa prevalência, isso precisa ser investigado e precisa ser tratado. Níveis baixos de testosterona ou de estradiol, eles estão relacionados ao aumento do aparecimento de doenças, agravamento de algumas doenças e, eventualmente, aí, a mortalidade também. Então, isso com relação às doenças. No nosso envelhecimento também, né, existe uma dúvida, né? Será que a gente envelhece porque as nossas glândulas envelhecem ou porque as nossas glândulas envelheceram, a gente acaba diminuindo a produção de hormônios. Então, isso ao longo da vida vai alterando. A testosterona tende a cair, o estradiol tende a cair, por exemplo, né? Então, uma série de hormônios acabam tendo a sua condição alterada, e principalmente hormônios que a gente diz que são hormônios anabólicos. Então, a testosterona, o estradiol também, o GH, né, o hormônio do crescimento, eles acabam diminuindo. Então, a capacidade de gerar massa muscular, de gerar tecido ósseo, de reparar os tecidos, os biomateriais que a gente tem no corpo, como ossos, músculos, tendões, ligamentos, articulações, isso acaba ficando mais comprometido à medida que a gente vai envelhecendo, né? Então, precisa cuidar direitinho, investigar, sempre ter um estilo de vida saudável, né? E o que você falou de uma forma brilhante, o sono também interfere bastante. Uma noite de sono mal dormida pode diminuir até 25% os níveis de testosterona, por exemplo. Podem aumentar os níveis de cortisol, podem desbalancear os nossos hormônios da saciedade. É por isso que a noite mal dormida é muito fácil, é muito comum de observar que as pessoas furam mais a sua dieta ou procuram alimentos de alta densidade energética, como doces, por exemplo, no dia seguinte, por conta do cansaço. O nosso cérebro ele já sabe, né? Você fala, olha, tô cansado aqui, vai buscar um alimento de alta densidade calórica, e geralmente é um alimento que tenha carboidrato, né? Que tenha açúcar. Dificilmente as pessoas têm uma grande vontade de tomar uma colher de azeite ou de comer um coco, por exemplo, né? Geralmente é alguma coisa que tenha doce envolvido. Doutor, e em quais casos a terapia de reposição hormonal é recomendada e como é feita? Quais as formas? A terapia de reposição hormonal, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com testosterona e com estradiol, né, eu tenho que, no envelhecimento feminino, eu posso ter a diminuição, pela própria diminuição de produção das glândulas femininas, né, o ovário, por exemplo, eu posso ter diminuição na produção de estradiol. E aí eu tenho queda dos níveis de estradiol à medida que a mulher envelhece, e é o período conhecido como, né, a menopausa, ou seja, é a parada realmente do ciclo perfeito de menstruação, né, e capacidade de gestação feminina. Então, com relação a isso, eu tenho, a depender do caso, eu preciso avaliar se tem algum fator de risco que me contraindique a reposição. Caso não tenha, eu tenho uma janela de oportunidade, eu tenho aí até um período para fazer, é por isso que o acompanhamento regular é muito importante, que eu posso fazer essa reposição com maior segurança. E aí eu tenho vários modos de repor esse estradiol, como por exemplo a via transdérmica, né, um creme que a gente passa na pele e absorve, por exemplo, via intramuscular, onde eu tenho injeção, via intravaginal também, né? E assim nos homens também é a mesma coisa. À medida que eu vou envelhecendo, se eu tenho sintomas clínicos associados a exames laboratoriais com níveis mais baixos, eu tenho a necessidade de repor esses hormônios. Como eu tinha dito anteriormente, né, hormônios abaixo da concentração natural, normal, né, do nível inferior, ele pode aumentar ao aparecimento de doenças, o agravamento da doença, ou eventualmente até aumentar
a mortalidade. Então, nos homens também funciona da mesma forma. Se eu tiver com esses níveis baixos, é necessário que eu precise repor. Aí, quase sempre, né, tanto homem como mulher, vai passar por algumas coisas antes de eu determinar qual é a melhor forma. Por exemplo, a primeira delas é se o paciente precisa mesmo. Então, um bom diagnóstico vai me autorizar a fazer, então é a necessidade. Eu tenho a possibilidade, talvez algumas vias sejam mais ou menos indicadas, por exemplo, a via oral, né, em homens que já têm um problema no fígado, talvez não seja tão bacana. O paciente que tem Alzheimer, por exemplo, o paciente que tem alguma doença neurológica, talvez eu pedir para ele passar transdérmico, um creme todo dia, talvez não seja tão legal, talvez o injetável a cada 3 meses seja melhor. Então, a via vai depender muito da necessidade que o paciente tem, se ele precisa, da possibilidade de uso, se não tem nenhuma contraindicação para usar aquela via, e da preferência, porque tem gente que fala assim: eu morro de medo de agulha. E aí eu tenho que passar pela via oral, pela via transdérmica. E tem gente que fala: pelo amor de Deus, não me peça para passar creme todo dia, eu tenho que usar a via injetável, por exemplo. Né? Então, todo tratamento médico ele é customizado, né? É uma alfaiataria que eu preciso fazer para que seja melhor para aquele paciente naquela situação. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Eu agradeço a Tiel, sempre um prazer contribuir. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.